Hoje nós estamos aqui no canal Conversando com Deus com mais uma ferramenta aí da gente trabalhar temas, que é o podcast. Então nós estamos estreando o programa Salvos Podcast Gospel e hoje a gente vai ter aqui o Léo Pereira, Leonardo, mas carinhosamente Léo, conhecido nas redes sociais por Léo Pereira, que vai estar aqui abençoando hoje com o tema Resgatando a Adoração, né? Primeiro se apresenta aí, paz, Léo, tudo bom? Fala Amém. aí, como é que você tá? Paz, boa noite, pessoal. Paz seja convosco, amém? É Amém. assim, né, que faz, né? Meu nome é Leonardo, né? Tenho 28 anos. 28 Já anos. isso tudo? 28. Meu Deus. 28 anos. Eu te conheci menino, tá? Conheci na época do cuscuz, né? A gente vai falar do cuscuz, do melhor cuscuz que existe no mundo. Sou líder do Ministério de Louvor, daí aqui Padre Miguel. E vim aqui bater um papo com a pastora Silvana hoje sobre esse assunto polêmico aí. É um assunto polêmico, né? Que as pessoas às vezes não compreendem muito bem. A nossa intenção aqui não é ser detentores, né, do saber, mas a verdade é que a gente acredita sobre adoração, sobre a música da adoração. São questões que são entrelaçadas, mas são coisas totalmente distintas, né? E que as pessoas, às vezes, até têm uma situação muito preconceituosa dentro das igrejas, dentro do meio evangélico, por não saber o que é adoração, o que é a música, o que é a música na adoração, o que é a adoração na música e assim por diante. Então, o Leonardo falou aqui bem brevemente sobre ele, mas eu quero dizer para vocês que hoje, estreando essa parte do nosso canal, do podcast e tal, eu vou falar para vocês que esta pessoa que está aqui comigo hoje, tá, equipe? A equipe tá ligada aí, que essa pessoa que está comigo aqui hoje foi a pessoa que Deus enviou na Terra para revelar o meu chamado. Porque até então, até ele ser líder, né? Eu conheci ele muito jovem, né? Eu conheci ele não era nem essa Coca-Cola que é hoje, era um Toby, entendeu? E ele me perturbava muito para vender cuscuz, né? Vendia cuscuz, vendia doce, né? E para dizer, nunca comi um cuscuz, uma cocada, meu Deus, nunca mais, né? Mas ainda tem, né? Ainda Papai tem. vende ainda. Ainda tem. Mas assim, ele buzinava e o som que eu ouvia não era do teclado, era da buzina, Sempre entendeu? envolvido com música de Sempre alguma forma. envolvido, cara, né? Tocava-se no Antigo Testamento, usava as buzinas, né? Para alertar o povo. E aquela buzina me chamando, entendeu? Para o cuscuz. Mas, brincando aqui com ele... Eu vendia cuscuz cantando, tá? É sério. A música tudo envolve, né? É mesmo? Sempre. Eu via cantando pela rua, o pessoal às vezes me parava. Até que canta direitinho você. É que não sou Coca-Cola ainda não, tem que aprender muito, mas... É sim, gente, é sim, é na época eu já tinha a vontade já, sempre fui muito envolvido com música. Pois é, então até então, nessa época que ele tocava uma simples buzina, né? Eu achava que eu ia ser a Aline Barros, que eu ia ser, como eu brinco, né? Achava que o meu chamado tinha certeza, até que a pessoa foi se aperfeiçoando, e ele dizia assim pra mim, caramba, como ministro de louvor, você é uma excelente pregadora. E eu tô aqui no Conversando com Deus, é pra você dar glória aí do outro lado, entendeu? Você dá glória, porque não desistia, não é desistir, eu tenho certeza, né? que o Anderson tá passando mal de rir agora. Eu sou persistente, igual aquela pessoa que você vai falar aqui daqui a pouco, entendeu? Eu não desisti, entendeu? Nem ele desiste, então eu não desisto. Mas eu entendi qual era o meu chamado, a minha praia e tal. Mas então, como é que foi, assim, a princípio, seu relacionamento com a música, né? Você era jovem, você falava que já cantava vendendo doce aí. Como é que era esse interesse pela música? Então, assim, na verdade, a influência da música, de um modo geral, na minha vida, começou com a minha mãe. Porque, mesmo? minha mãe era o dia inteiro ouvindo música. O nome da sua mãe? Eliane, minha mãe. Manda um Te amo, beijo. mãe. Tá assistindo a gente aí, foi com a minha mãe, porque minha mãe sempre ouviu música o dia inteiro e minha mãe escutava tudo que você possa imaginar, até música cristã, que minha mãe, assim, eu já passei por vários lugares, até com os meus pais, já fui à igreja católica, já fui até o espiritismo,
Até a primeira vez que eu fui lá na Quadrangular, inclusive, foi com os meus pais, eu era pequeno. Então, eu já conheço louvores desde pequeno, porque minha mãe sempre ouviu. Então, eu cresci com música dentro da minha casa o tempo inteiro. E, inclusive, meu nome é Leonardo por causa do cantor Leonardo. Se tem muita gente que não sabe disso. Leandro e Leonardo. Isso, o nome do Vinícius, meu irmão, ia ser Leandro. Eu que falei, não, mãe, pelo amor de Deus. Ai, que legal, que barato saber. Bota Vinícius, bota qualquer coisa, bota Vinícius. Brincadeira. Então, assim... Teu irmão canta também muito bem. Meu irmão canta muito. Toca canta violão muito. também. Toca, canta muito. E meu contato com a música sempre foi assim por causa da minha mãe. Então eu cresci ouvindo música na minha casa o dia inteiro e eu sempre despertei essa paixão por música por causa da minha mãe. Aí com o tempo eu fui descobrindo a música em si, na sua essência, comecei a ouvir outras coisas, né? Mas a influência maior foi minha mãe, com certeza. Teu instrumento é o teclado, né? Sim, sim. E como é que foi? Por que teclado? Então, é uma história interessante, porque... Como eu falei, eu já tinha visitado a igreja lá de Padre Miguel quando eu era pequeno, depois passou muito tempo, né? Não tinha nenhum entendimento quando eu fui a primeira vez. E já adolescente, né, digamos assim, eu voltei lá. E o primeiro culto que eu fui na igreja, eu já estava nessa paixão por música, né? Sempre fui muito apaixonado por música. E eu fiquei apaixonado pelo Ministério de Louvor. Eu falei assim, nossa, que legal. Eu nunca tinha visto música ao vivo. Eu estava lá? Não lembro. Então, eu acho que sim. Eu não estava muito bem, porque não Eu acho que sim. Mas assim, dei muito tempo. Oh, então assim, Deus. eu cheguei a ouvir o Ministério de Louvor porque foi a primeira vez assim, que eu tive contato com música ao vivo, foi lá na igreja. Eu nunca tinha visto música ao vivo. Pessoa Só tocar. de escutar. Só escutando de casa, mesmo. né? Até porque na época a internet não era isso tudo que é hoje, né? Então a gente ouvia MP3, quer dizer, MP3 de pilha e tal. Então, eu fiquei apaixonado. E o único instrumento, assim, dos conhecidos que não tinha era o teclado. Ah, então você viu que tinha uma carência Eu vi ali que naquela tinha uma banda. vaga ali. Eu falei, essa vaga vai ser minha. Entendeu? Que legal. Então, passou pouco tempo depois, eu vendia cuscuz na época. Quando eu visitei a igreja, eu já vendia doce na rua. Juntei minhas moedinhas, fui lá e comprei um tecladinho de uma loja famosa, que eu não vou falar o nome, para fazer merchan. E comprei um tecladinho e comecei. Aí eu comecei a invadir o ensaio do Ministério do Louvor. O Anderson, né, que está assistindo. Anderson foi meu padrinho de casamento, é meu coordenador hoje, né? Amo, sou apaixonado, mas na época foi... Eu falo isso pra ele na brincadeira, foi minha pedra de tropeço, né, na época. Porque... É mesmo. Mas assim, hoje... Prova de fogo. Exatamente, mas assim, eu falo brincando, mas hoje eu valorizo muito isso, porque os ensaios do Ministério do Louvor começavam e eu já estava lá em cima com o teclado montado, estragando literalmente o Ministério de Louvor, porque eu não sabia tocar nada, mas eu queria muito aprender, então começava e o Anderson falava assim, pô, cara, não toca não, velho, tá atrapalhando. Aí eu, espera. Num ponto, né, a gente estava antes aqui, gente, a gente estava conversando algumas coisas, né, e a gente estava conversando até sobre Mário Sérgio Cortella. Sim, sim. E ele falando de sucesso, né, e ele fala que até... Assim, que amigo, né? Não é aquela pessoa que fala o que você quer ouvir. Exato. É aquela pessoa que é sincero, porque às vezes, né? E até assim, te faz crescer a sinceridade, né? Então a pessoa te fala assim, pô, tu tá mais ou menos. Quando tu não tá, a pessoa diz que você não precisa melhorar, que tá bom, né? Você se acomoda, porque você acredita muito no que as pessoas falam. Claro que tem coisas que pessoas vão falar com o intuito, né, até bíblico até, sim, né, sim. de atrapalhar mesmo, de te parar. Mas tem a crítica, né, que ela é totalmente motivadora. Sim, com certeza. Que aquilo ali, até te falar assim, pô, tu tá atrapalhando, tu pega aquilo ali, eu vou ser o melhor naquilo ali. Eu falo pedra de tropeço, não é brincadeira, óbvio. Claro, mas assim, o Anderson foi o meu maior motivador, digamos assim, né, dos próximos, das pessoas próximas. Então a gente fala isso brincando. Hoje eu uso isso como ensinamento até para poder passar para outras pessoas. Então assim, se você quer ser bom em alguma coisa, você tem que insistir naquilo ali, se você quer mesmo, independente das dificuldades. Então eu tinha as minhas dificuldades e eu resolvi passar por cima delas. Entendeu? E, inclusive, assim, eu já tive a oportunidade de acompanhar alguns ensaios, né? Como líder, você à frente. E hoje você chegou num nível, assim, da técnica que
Eu já vi você corrigir o Anderson. O pastor Anderson Gomes, ele é baterista, gente. O Anderson, ele é baterista, o pastor Anderson Gomes. Eu já vi você assim, não é pá, tem um papá. Que eu não entendo, pra mim passa batido. Tá tudo certo, mas você tem essa percepção, né, de entender toda a harmonia ali de todos os instrumentos, né? Hoje tem um conhecimento assim. E eu brinco com o Leonardo, com o Léo, né? Que ele é tão, gente, sistemático e tecnicista, eu vou dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, você gosta muito da unção e de trabalhar o lado espiritual do Ministério de Louvor, que a gente vai começar a entrar nessa parada aqui agora. Mas eu brinco em pregações, em eventos que a gente já teve oportunidade de conversar sobre isso, que o Leonardo, quando chegar no céu, ele vai ver os anjos cantando. Que os anjos, né, eles se apresentam e dizem santo, santo, santo. E ele vai falar assim, ainda pode melhorar. Porque sempre essa é a palavra no final de qualquer ministração. Mesmo quando o pessoal está vibrando, eu vejo a galera... Poxa, hoje foi muito bom, hoje foi top, ele foi. Mas aí tem uma palavrinha, sempre depois ele fala assim, mas olha só, ainda pode melhorar, né? E isso é engraçado, que é uma filosofia de vida que eu tenho, não só com as pessoas, mas comigo, né? Eu me cobro muito. Então, tudo que eu faço, eu tenho isso. A gente sempre pode melhorar. A gente nunca vai atingir o ápice. Sempre tem que aprender. Nosso relacionamento com Deus é assim. A gente nunca está num ápice espiritual que você não vai experimentar mais nada. Isso não vai acontecer. A gente vai estar sempre buscando. Isso é uma coisa assim, maravilhosa de Deus, cara. Você nunca vai experimentar a totalidade de Deus. E isso é uma questão da pessoa que estuda muito, né? Quanto mais você estuda, é aquela questão, só sei que nada sei. Quanto mais você estuda, é impressionante, né? Por isso que a gente diz que a sabedoria de Deus é assim, inexplicável, né? Não se mede, porque a gente estava falando aqui sobre Isaac Newton, né? O pai da física, que chega no final, a pessoa até fala, cara, existe um Deus, né? Existe algo mais que passa da nossa racionalidade, porque se você for em qualquer área, gente que prega, né? Eu sou pastora, hoje a minha área está mais a palavra, a pregação. Cada vez que você vai meditar, que você vai estudar uma pregação, você sempre aprende alguma coisa. Com certeza. E nunca, você sempre fala assim, meu pai, eu já fiz essa pregação. Caramba, quando eu fiz ela lá, né, alguns anos atrás, não vou me denunciar, você fala, cara, eu não tinha nem noção desse contexto, porque hoje, com uma ferramenta que a gente tem de fontes de conhecimento, a internet, né, cada vez mais você vai se aprimorando do contexto que aquilo foi escrito, daquele detalhe, daquela palavra que você antes até não tinha, e que você pô, cara, eu preguei totalmente na superficialidade isso aqui. Então, qualquer situação, né? Quanto mais eu acredito que você esteja falando com relação a isso, né, da música, do relacionamento com Deus, cada vez que a gente se aprofunda mais, a gente tem a necessidade de aprender mais. Exatamente. É bem isso, né? Vamos lá. Leonardo, você abriu 3 eventos com a Gabriela Rocha e um com o Sarando a Terra Ferida. Foi, Como foi essa exatamente. experiência? Assim, eu até fiquei surpreso comigo mesmo e com o ministério de um modo geral, né? Porque nós nunca tínhamos tocado para tanta gente, assim, num lugar, né? No último evento com a Gabriela Rocha, que foi Lugar Secreto, né? O tema do evento da Festa Gospel Visual Legal. Tinham cerca de 4.500 pessoas bastante. na pista, fora o pessoal que estava em camarote, deu um público com o pessoal trabalhando, 5.000 pessoas, né? E foi assim, a experiência é diferente, a igreja, como foi isso aí? Não, então, justamente isso que eu ia falar. Eu fiquei até surpreso comigo, porque lógico que a gente fica nervoso, né? Mas assim, eu posso falar para você que o nervosismo que eu senti para abrir o evento com a Gabriela Rocha foi o mesmo no culto de domingo ou de quinta-feira, na ministração de um culto na igreja ou numa célula. Foi a mesma coisa, porque a gente fica naquela, nossa, vamos abrir para a Gabriela Rocha, é muita gente.
Mas não só eu, mas eu tenho certeza que todo mundo do ministério a gente subiu ao monte, a gente se preparou, a gente se consagrou. Então, assim, o sentimento primário foi, cara, eu estou indo ali para cultuar a Deus. Exatamente. Então, o friozinho na barriga foi o mesmo, do culto de terça, ou da célula, porque você está entrando na presença. Então, a gente tem, né, aquele friozinho na barriga, cara, a grandiosidade de Deus. Então, resumidamente, não foi porque a gente ia abrir um evento com a Gabriela Rocha ou porque tinha muita gente. O que pesa mais nesse momento, então, não é a técnica, mas é a questão realmente da espiritualidade, Exato, de fazer exatamente. um evento para Deus. Exatamente, e tal, né? porque não, a gente vai falar sobre isso, eu acredito, mas apesar de a técnica ser muito importante, com certeza, ela só vai, como a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast, a técnica ela só vai tornar público aquilo que você já vive interiormente, né? Então, se você tem uma vida com Deus, se você tem um relacionamento com Deus, se você tem a essência de Cristo dentro de você, a técnica ela vai te ajudar a externar isso apenas. Então, é o nervosismo do constrangimento perante a Ele, né? Que pegou, acredito eu. Então, é essa experiência que eu posso falar. É o nervosismo de constrangimento perante a Cristo. Então, a quantidade de pessoas foi detalhe, né? A Gabriela Rocha, em específico, ela é muito adoradora, Sim. né? A gente teve essa experiência, eu apresentei esse evento, você tocou no evento, e a gente vê que tem uns 40 minutos de preparação espiritual para entrar. Então, é uma responsabilidade também, porque o estilo dela, né, é realmente de muita adoração, de cultuar a Deus, muito mais do que a música por entretenimento, do que o pessoal está ali para cantar ou para se divertir, mas dessa responsabilidade de ser adorador através da música. Exato. Não é isso? Então, olha só, agora nós vamos entrar no nosso tema bem profundamente. Eu queria que você que está aí compartilhasse essa live nas suas redes sociais, no Facebook, chama o pessoal do Instagram, o pessoal do Conversando com Deus do Instagram. Eu espero muito que vocês, nesse momento, comecem a compartilhar para a gente poder ter um momento bem agradável, porque nós vamos... O nosso programa é Conversando com Deus, a gente conversa sobre vários temas e a gente pede muito que Deus esteja presente nesse momento. Nós vamos orar nesse momento para que Deus venha se fazer presente aqui, amém? Amém. Deus, nesse momento, nós queremos entregar nossas vidas a Ti, em que vamos entrar, Senhor, de fato, nesse tema, ó Pai, sobre adoração, sobre a música na adoração. Ó Pai, que Tu venha nos ensinar, que nós possamos agora ser, ó Deus, instrumentos Teus, inspirados pelo Teu Espírito Santo, para falar, Senhor, de Ti e daquilo que Tu vem requerendo da nossa geração, do nosso tempo. Senhor, as pessoas que trabalham com essa arte na igreja, que é a música, e colocando ela como adoração a Ti. Senhor, que nós possamos, nesse momento, Deus, influenciar essas pessoas para que todos possam ter um verdadeiro caráter de adorador a Ti. Senhor, adoramos a Ti, Senhor, do nosso levantar ao nosso deitar. E nós queremos, nesse momento, falar sobre isso, que o Teu Espírito Santo venha esclarecer as nossas mentes, para que nós possamos falar, ó Deus, com clareza, ó Pai, e com certeza, ó Deus, de que Tu está entre nós nesse momento para aquilo que nós vamos falar aqui. Fala aos nossos corações, que sejamos, ó Deus, instrumentos Teus, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, olha só. O tema bem polêmico, né? Resgatando a adoração. Você acha que a adoração tem que ser resgatada? Qual o verdadeiro sentido da palavra adoração? Então, a gente até trocou uma ideia, né, antes de começar a respeito disso, e a minha resposta foi assim: acho que há necessidade de resgatar a essência da adoração, principalmente porque eu percebo que ainda tem muita gente que tem dificuldade de separar o que é música e o que é adoração, né? Então, resgatar a essência da adoração no sentido de que há essa dificuldade por parte das pessoas de diferenciar uma coisa da outra, e não só diretamente falando da música, mas a própria vida de adoração às vezes é um pouco distorcida, né?
E, infelizmente, a gente tem pessoas até no meio evangélico que não representam o evangelho genuíno, a gente sabe disso. E às vezes acaba levando uma grande massa por um lado que não tem nada a ver com adoração. Sim. Então, eu até anotei aqui 2 pontos importantes, na verdade são 2 perguntas, que a primeira é o que é adoração, né? Sim. E a segunda é qual a importância da música na adoração. Então, só com essas 2 perguntas a gente já consegue ver que tem uma diferença, né? Entre as 2 questões. Então, assim, aquela frase que eu falei pra você que é polêmica, né? Gente, música não é adoração. A gente já Pegou pode aí, começar galera? por aí. Música não é adoração. Música não é adoração. Música é arte. Certo? Sim. Arte e uma das coisas mais lindas e magníficas que Deus criou, na minha opinião, depois de nós, né? Foi a música. Então, assim, música não é adoração. O que é adoração, cara? Essa é a pergunta, acho que a gente tem a fazer, né? Eu respondo ou deixo pra você Não, responder? você responde. Então, assim, o que é adoração? Eu perguntei primeiro. Então, assim, respondendo a primeira pergunta, o que é adoração? Adoração é estilo de vida, né? Adoração é pureza, adoração é honrar, né? É honra. Eu acho que é um misto de características que compõem a definição de adoração. Tem até um texto que diz, que eu anotei aqui, tá lá em Mateus. Desculpa, tá, gente? A demora que eu anotei muita coisa em cima da hora e acabou ficando embolado. Mateus 5:8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Glória a Deus, é isso aí. Né? Então, adoração é um estilo de vida. E tem várias passagens na Bíblia que a gente pode ler, eu li uma, né? Mas tem várias outras que a gente pode ler dentro do contexto que, em Mateus mesmo, Mateus 30, se eu não me engano, 25, se eu não me engano, Jesus ele não usa a palavra adoração, mas ele fala de adoração de uma forma linda, né? Ele fala que vai chegar no grande dia. Adoração é um estilo de vida. Adoração beleza. é um estilo de vida. Pereira. Vai chegar no grande dia que nós seremos questionados, né? Benditos de meu Pai, sejam bem-vindos, porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Exatamente. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu estive doente, enfermo, vocês cuidaram de mim. É isso aí. E os discípulos perguntaram, mas Senhor, quando que fizemos tais coisas? Quando vocês fizeram pelos menores de seus irmãos, por mim, assim vocês fizeram. Então, o que Jesus está querendo dizer? Cara, quer me adorar? Adora o próximo, cuida do teu próximo. O que você estiver fazendo pelo menor de seus irmãos, você vai estar fazendo por mim. Então, assim, até aquela frase que eu falei para você que eu anotei, talvez as melhores adorações não possam ser expressadas nem em palavras e nem em sons. Então, isso já define que música não é adoração. Exatamente. Música é uma arte que expressa adoração. Tanto que eu falei em relação ao evento da Gabriela Rocha, que a preocupação foi justamente essa, de a gente conseguir, talvez, passar para aquele povo todo aquilo que a gente já vive internamente com Cristo, né? Então, o sentimento foi de constrangimento perante a Ele, não perante ao público. Porque se eu tenho uma vida de constrangimento perante a Ele, cara, isso é o ponto inicial. As coisas acontecem. Exato. Né? Eu tenho uma vida com Cristo, né? De um aprendizado frequente. Eu estudo música. Como é que não vai fluir? Vai fluir. Exatamente. O Espírito Santo vai trabalhar naquele lugar. A presença dele vai ser manifesta. Aí a gente vai usar a música para expressar essa adoração que a gente já está vivendo com ele. De si. Então é aquele ambiente de... Até porque, vamos lá, gente. Olha, vocês podem mandar perguntas, tá? A gente está com uma equipe aqui que você fazendo uma pergunta, a gente vai colocar aqui na tela e a gente vai, na medida do possível, tentar responder, se tiver ao nosso alcance. Quando o Leonardo fala que a música em si, ela não é adoração, né? Que a adoração é algo profundo, é um estilo de vida, né? A gente pode ver isso no Velho Testamento. Exato. No Velho Testamento, como era feita a adoração? A adoração era feita por meio de sacrifício, né? Era o sacrifício e tinha lá, né, vários tipos de ofertas
Para cada tipo de coisa, né, as festas judaicas ofereciam. E a música, né, ela era colocada na festa como entretenimento. Então, quando se tinha uma colheita, né, se dançava, cantava. Mas o principal da adoração era o sacrifício do animal, do sangue e tal. Hoje, esse sacrifício, né, ele foi feito por Jesus. Então, quando Jesus fala aí, que você cita Mateus, né, que a gente ajuda o próximo e tudo, porque ele já se sacrificou. Então, o estilo de vida, né, remete ao sacrifício de Jesus e é adoração. E aí a gente vê que a gente pode fazer isso para as pessoas que estão iniciando hoje na igreja, elas têm muito essa questão de que a hora da adoração é a hora que vai se cantar na igreja, né? Que vai se cantar. Assim, Deus não quer que você seja um bom ofertante e um péssimo adorador. Exatamente. O que acontecia no Velho Testamento, né? Às vezes a oferta era incrível, como Caim. Né? Fala aí um pouquinho que você tinha falado sobre isso, né? A gente estava comentando aqui, que estudando, né, sobre adoração, e eu percebi, lendo na internet, eu gosto muito de pesquisar sobre esses assuntos, né? E a gente estava comentando que a gente lê de tudo um pouco, né? Até fontes até não cristãs, às vezes, para poder sintetizar o entendimento. E a primeira menção de adoração, talvez, na Bíblia, que não é de forma explícita, mas você consegue ver claramente ali uma forma de expressão de adoração, é a oferta de Caim e de Abel, né? É o sacrifício, a oferta, né? Então, e não foi pela quantidade, porque a oferta de Caim aos olhos humanos era uma oferta bacana. Ele ofereceu o melhor que ele podia. E Deus aceita. A gente vai botar a pergunta do Cláudio, a gente já vai responder, pode botar ela aqui, que isso era um ponto já que a gente ia abordar aqui. Mas a música como adoração, a gente também consegue ela ver um pouco no Velho Testamento, como adoração, não que ela é a adoração, mas através de Davi. Sim. Que Davi, ele foi pastor de ovelhas, depois ele virou um guerreiro, né? Ele lutou, abateu o gigante, depois ele se tornou rei. Mas ele, dentre todas essas situações que ele era, pastor, guerreiro, rei, ele era músico também, né? Eu tenho certeza que ele era um excelente músico. Porque para expulsar o demônio de Saul, ele não tocou harpa desafinada. Não. Eu tenho certeza que não. Ele mandou-lhe um dó com sétima e nona, como se fosse um negócio desse, tenho certeza. Desculpa o pessoal do worship. E aí, é verdade. E aí, eu vou lá para a pergunta. E aí, o que acontece? A gente vê que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, Deus ama música. Com certeza. Né? E a gente vai ver que a música ela pode ser usada porque vários salmos de Davi, assim, o foco da música no Antigo Testamento são os salmos de Davi que ele fala, né? Celebrarei, exultarei ao Deus. E a maioria dos salmos são músicas. Então, Davi, a gente pode dizer que naquele tempo ele faz uma inovação na adoração, que é não somente o sacrifício, a parte de sacrificar, mas começar a adorar a Deus com a música, com os salmos, não é isso? Sim, exatamente. Aí foi importante você tocar nesse ponto, porque eu acredito que nós ainda temos, como eu falei, essa dificuldade, às vezes, de saber distinguir uma coisa da outra, apesar da música estar diretamente ligada à adoração, né? Por mais que não seja adoração, mas ela é um veículo muito forte e poderoso. E é a ferramenta mais utilizada pela parte poética. Sim, exatamente. Né? Mas chegou num ponto, tem uma passagem bíblica, que a gente consegue perceber que esse problema, talvez, né, ou essa dificuldade, ela não é de hoje, né? Tá lá em João 4:20, se puder ler. Pode? Todo mundo já deve ter lido sobre a mulher samaritana, né? Do poço. Então, lá em João 4, a partir do versículo 20, se eu não me engano, depois da conversa que Jesus teve com ela, né? Quem não conhece, te aconselho a ler. Nossos antepassados adoraram neste monte,
vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então eu vi uma pregação em cima disso, em que Jesus, quando deu essa fala, ele definitivamente mudou toda a definição de adoração. Conceito, né? Esse conceito que talvez veio carregado a partir desse ponto aí de Davi, que você falou, começou a usar música, né? E já tinha os rituais. Então ele tirou o conceito geográfico da coisa, né? Cara, não importa como, não importa onde, não importa o meio que você vai utilizar. Adoração, Deus procura adoradores em espírito e em verdade. O que é em espírito e em verdade? Eu vi o pastor Nelson Silva, né, que a gente estava comentando aqui, falando sobre isso. As pessoas se perguntam, o que é adorar em espírito e verdade? Você fazer força, se espremer? Não, cara, é um estilo de vida, em espírito e em verdade. Vem de dentro, né? É algo interno. Então, quando a gente canta, como eu falei aqui, você está externando isso, você está tornando isso público, né? Então, eu gosto muito de fazer essa comparação. É como você ouvir um Eu Te Amo, né? Você adora ouvir da minha esposa dizer para mim Eu Te Amo. Né? Assim como eu tenho melhor certeza... soprano que existe, né? Tem esse que moral, hein? Diz que não. Então, assim, eu gosto de fazer essa comparação. Não é porque eu digo que eu a amo, que de fato eu a amo. Apesar de ela gostar muito de ouvir que eu a amo... E isso acontece na adoração hoje. Exatamente. Adoração não, assim, no protocolo. Exatamente. Às vezes você está olhando, aos seus olhos está vendo adoração ali, mas às vezes é da boca para fora. Exatamente, não tem entendeu? como. Porque não tem como você amar Jesus e não abençoar o seu irmão. Não tem como você amar Jesus. Então, quer dizer, tem pessoas que dizem eu te amo, mas se a conduta de vida, que a gente falou Exato. aqui, não é uma conduta de adoração, com certeza, em espírito e em verdade, então ali está só um ritual. Exatamente. Um protocolo. Se eu não sigo os preceitos e os ensinamentos de Cristo, como eu já citei aqui, que ele falou em Mateus, cara, se você quer fazer por mim, faça pelo seu próximo, não adianta levantar a mão e dizer que ele é santo. A gente estava comentando aqui, inclusive, que em Isaías 11, se eu não me engano, ele rejeita a adoração. Ele falou, cara, já estou cansado, eu simplesmente vou tampar os meus ouvidos. Aquela adoração é muito robótica, protocolar, né? Protocolada. robótica, que ele fala que não aceita mais os manjares, as festas, nada, porque era tudo protocolo. Exatamente. E ainda hoje existe muita gente protocolando na igreja, né? E não, que de fato a vivência não condiz com a vida de um adorador. Com certeza. Então, assim, por mais que eu diga que eu amo minha esposa, se eu não mostrar isso com atitudes, as palavras vão ao vento, elas não vão ter serventia nenhuma. Mas se eu demonstro com atitudes e ainda assim digo a ela que eu amo, eu estou externando, né, o que eu já provo no meu dia a dia. Então é a cereja do bolo ali, finalizei o bolo, pronto, botei a cereja, eu vou começar a externar isso. Eu gosto de fazer a comparação de adoração com a salvação, cara, sabe? A salvação, a Bíblia fala que nós não somos salvos pelas obras, né? Salvação não vem pela obra, é dom de Deus. É favor imerecido, a gente não merece, né? Mas é impossível um salvo não praticar as boas obras. Então não é porque você está vendo que alguém está fazendo uma caridade que quer dizer que ele é salvo naquilo, né? Uma pessoa pode fazer caridade, às vezes até por própria vaidade, né? Aquele famoso, ó, tô ajudando, hein? Ó, aqui, ó. Tô dando aqui comida aqui pro mendigo aqui, ó. Né? Tirou selfie, botou na internet. Foi muito mais pro seu bel prazer do que, de fato... Vai se exaltar. Exatamente. Então, não é a caridade... Exatamente. Não é a caridade que vai te tornar um salvo. Mas é impossível você ser um salvo em Cristo, você ser um discípulo de Cristo e não praticar tais coisas, porque isso vem dele, né? Então, a adoração é a mesma coisa. Não é porque você está levantando a mão dizendo que ele é santo que você é um adorador. Mas por você ser um adorador, tu vai levantar as mãos e vai dizer, cara... Exatamente. Cara,
sabe, vai fluir, as palavras vão fluir, porque já Glória existe a Deus. uma adoração dentro de você. Nós vamos entrar num tema polêmico aqui, vamos botar uma pergunta vinda da Bahia, Que isso? do Cláudio, lá da Bahia. E aí eu vou entrar nesse tema aí de Mateus, que Jesus, quando ele fala sobre adoração, ele quebra paradigmas. Aliás, Jesus veio quebrando paradigmas. Uma foi a saudação, que a saudação judaica era Shalom Adonai, Adonai Shalom. E aí ele chega com a paz seja convosco, que não era o habitual. Aí ele vai e ele cura no sábado, que não é o habitual. Ele começa a conversar com pessoas marginalizadas, né? Os paralíticos, os cegos, os leprosos, que não era habitual. Então ele começa a quebrar vários protocolos. E hoje a gente vê a igreja também protocolando muitas coisas. E aí a igreja acaba não diferindo de fato o que é pecado. Pecado está na listinha, daqui a pouco eu vou colocar aqui a listinha do que não vai te fazer entrar no céu. Aí entra a pergunta. Cristão pode ouvir música do mundo? Cláudio, da Bahia. Eu adoro essa pergunta. Eu também. Vamos lá. Adoro essa pergunta. Vamos lá, Léo Pereira. É para eu responder? É, claro. Assim, se eu fosse responder só sim ou não, eu falaria sim, né? Mas é muito perigoso você falar sim também, porque as pessoas podem interpretar Vamos isso como Paulo. Todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm. Existe um adendo aí, fala aí. Exatamente. Então, eu sobre responderia até com outra pergunta. O que é música do mundo? isso. Tudo é música. Então, assim, música do mundo é aquilo que não toca dentro da igreja? Ou a música que não foi escrita por um cantor gospel? Ou uma música que não foi lançada por uma gravadora gospel? Antes da adoração, a música já existia. Exatamente. Ou então uma música que não fale de Deus, porque então você tem que mandar tirar o livro de Esther da Bíblia. Né? Exatamente. Porque não fala. Não fala de Deus de momento nenhum. Então, assim, a gente estava comentando sobre isso antes da gente começar o podcast. A gente bateu muito papo aqui, gente, inclusive, antes da gente começar. Eu estava falando para a pastora Silvana que teve uma postagem do Leonardo Gonçalves, antiga já, que mudou completamente a minha visão que eu tinha a respeito disso. E ele disse algo parecido com o que é música secular? Ou música do mundo, né? Que eu acho que pode se entender da mesma coisa. Música secular o quê? Que tem mais de um século? Então, assim, para mim não existe música secular ou música do mundo. Existe música boa que faz bem e música ruim que faz mal. Até mesmo porque, se a gente for usar o termo música do mundo e música da igreja, né? Quantos artistas seculares cantam músicas da igreja? Claro. Então ela passou a ser do mundo, então eu não vou mais cantar ela. Exatamente. Porque alguém do mundo está cantando, eu não posso mais cantar. Exatamente, até porque a gente, é uma incoerência. É um assunto até polêmico. É um termo incoerente, gente. Música é música. Exato, e até um pouco polêmico, porque existe todo um mercado em cima disso também, né? Às vezes você está ouvindo uma música que o cara que escreveu e fez ela simplesmente para ganhar dinheiro. Exatamente. A verdade é essa. Nem tem uma conduta de adorador. Nem tem uma conduta de adorador. Eu ouvi uma vez, eu não sei nem se eu estou falando besteira, mas eu já ouvi essa história e se não for verdade eu até peço perdão, mas serve para poder sintetizar isso. Eu ouvi alguém falar uma vez que aquela música Creio que Tu És a Cura foi escrita, essa música nem é em português, ela é em inglês, né? Ela foi escrita em cima de uma mentira, de uma cura falsa, de um câncer, né? E aí, eu já vi pessoas sendo curadas por causa dessa música. Nós tivemos um testemunho de cura na igreja, numa ministração dessa música. Exatamente. Então, isso não desabona o que vai acontecer, porque a gente estava conversando sobre isso. É o coração de quem está cantando. Exatamente. O que importa é a essência que está dentro de você. Antes da gente começar, eu estava comentando com você que eu já chorei dentro do meu carro, voltando do trabalho, ouvindo Michael Jackson. Exatamente. Música, na tradução, Homem no Espelho, né? A música, resumidamente, fala, cara, eu estou começando pelo homem no espelho. Eu estou exigindo que ele mude os seus atos. E se você quer uma mensagem mais clara, se você quer um mundo melhor, comece por você mesmo. Qual o pecado que há nessa música, gente? Eu lembrei de Jesus na hora, porque esse é o refrão da música, mas a música o tempo todo transcorre de um tema de, cara, eu preciso fazer algo pelo meu próximo. Eu preciso ajudar o meu próximo, eu preciso fazer mais por quem está perto de mim do que muitas vezes por mim mesmo. Eu preciso ajudar. Eu estou aqui com o meu casaco no frio, me cobrindo do meu frio, com o meu casaco bonito, caro, e tem gente na rua passando frio, com necessidade. Então, isso me dói. Então, a música fala disso. Aí eu lembrei de Jesus, Mateus 30, 25.
né? Cara, quer fazer por alguém, faça pelo meu Então, próximo. a música boa e a música ruim não significa que a música boa é a música da igreja, o gospel, o evangélico, e a música ruim é a música do mundo. Não existe isso, gente. Existe você ver o que confronta e o que não confronta a nossa fé. Exato. Né? Se tem uma letra, né? Até porque todos nós cantamos músicas do mundo. Sim. Todos nós, né? Você que está aí na live pode botar a sua opinião, mesmo que você queira falar o contrário da gente, não tem problema não. A gente aqui está aberto, é um debate, mas todos cantam música do mundo. Ah, o Alex Torrão está aqui na live, seu parceiro. Lindo! Está dizendo que está ótimo. Obrigada. Todos nós cantamos música do mundo. Não, pastor, eu não canto. Falei para você que eu já tive um embate numa escola bíblica dominical com outro pastor. Não tem problema nenhum em falar que tive um embate com outro pastor, que ele falou que ele nunca, depois que ele se converteu, que ele nunca tinha cantado mais uma música do mundo. Eu falei, você cantou? Com certeza você cantou, eu já vi você cantando. Ele falou, claro que não. Aí eu falei, já vi, eu vou te provar. E aí eu comecei, você cantou no aniversário do teu filho, parabéns pra você. Tenho certeza que não foi um gospel que escreveu essa música. Gente, essa música, ela é escrita para uma pessoa, para parabenizar. E eu vou mais além aqui, Léo. Você falou de Esther, né? E a música, ela pode ser, eu já dei aula de música no ITQ. A música, ela pode ser vertical quando ela Sim. é para Deus. Ela pode ser horizontal. E a gente pode... tem 5 categorias, né, do cântico que a gente faz dentro da igreja. Aí eu vou falar da música dentro da igreja. Né? O que não estou dizendo que seja errada a música fora da igreja, que a gente está falando aqui que a gente pode ouvir secular sem problema nenhum, desde que ele não seja uma coisa que desagrade a Deus. Vamos lá. A música, né? Nem toda música é um louvor, nem toda música é adoração, mesmo aquela que é cantada na igreja. Quando eu canto, não vou cantar a música que senão vai bloquear a nossa live, mas quando eu falo assim, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Eu estou glorificando a Deus nessa música? Em palavras, não. Diretamente, não. Eu estou falando para uma pessoa. Chega de ficar sofrendo, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Ela nunca vai ser vertical, gente, ela vai ser horizontal. Tem música que ela ainda não é uma adoração, não é um louvor. Ela é uma oração, a segunda categoria. Quando eu canto, santifica-me, Senhor. Sem santificação ninguém verá te. Eu quero te ver, quero te adorar. Mostra-me tua glória. É uma oração. Sonda-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. É uma oração, ela não tem glorificação, ela não tem adoração a Deus. Ela é uma oração, ela é um desabafo. Às vezes ela é para o irmão, às vezes é um testemunho, um cântico de testemunho, que a pessoa só fala o que Deus fez na vida dela. E existe o cântico, a música, que é um louvor. Quando você canta poderoso Deus, minha alma anseia, você está falando que ele é poderoso, você está falando que ele é santo, que ele é digno, né? Agnus Dei é uma música de louvor, de glorificação, e aí a adoração. Tem música que não há glorificação nem adoração a Deus, são as categorias. Exatamente, até tomando como base o que a gente já falou aqui sobre adoração, eu até dividiria em 2 partes. Eu acho que existe a adoração direta e a indireta. Sim. Não que uma música romântica, por exemplo, de um homem para uma mulher não seja adoração. Eu estou adorando a Deus de forma indireta, porque eu estou me declarando talvez para minha esposa e estou consumando ali algo que Deus abençoou e o que ordenou. Deus manda. Exatamente. Então, amai vossas mulheres. Exatamente. Eu estou adorando, eu estou obedecendo a Ele de forma... e estou adorando a Ele de forma indireta. Posso não estar falando diretamente com Ele. O Senhor é santo, o Senhor é magnífico. Não deixa de ser adoração, até porque, né, a gente falou que música não é adoração. Sim. Então, assim, não deixa de ser um canal de adoração, né? Para mim, continua sendo um canal de adoração indireta. Eu posso não estar falando diretamente com Ele, mas eu estou adorando a Ele, porque eu estou expressando em palavras um estilo de vida que agrada a Ele. Então, eu estou adorando a Ele de forma indireta. E tem a adoração direta, que é a minha preferida, que é quando eu olho para Ele, a adoração vertical, né? Que é quando você fica como se você estivesse num quarto, só você e Ele, e vou falar agora tudo que eu sinto para Ti. Aí é a adoração direta. Cláudio, tem gente que pensa que louvor
é música, outro erro. Louvor não é música. A gente até fala ministério de louvor, a gente usa esse termo, mas ele nem seria correto, porque se você for definir a palavra louvor, louvor é glorificação e exaltação, não é música. Só jogar no dicionário que você vai ver. Louvor é exaltação e glorificação. E esse termo louvor, ele não necessariamente precisa ser direcionado somente a Deus. A gente fala assim, a pessoa fez aquele trabalho com muito louvor. Exato. Quando ela fez com perfeição, Sim. com exatidão. Então, quando a gente fala ministério de louvor, é que se entende que aquele grupo vai fazer, né, vai levar a igreja a um momento de adoração com louvor. Exato. Com muito afinco, tentando fazer o melhor. Oferecer e aí entra a técnica também. Sim, né? exato. Porque também é muito errado a pessoa, hoje a gente falar assim, a pessoa fala assim, eu vou cantar aqui, irmão, você não repara não, mas é para Deus. Tipo assim, eu posso fazer de qualquer maneira, quando nunca poderia ser, né? Então também é um equívoco, que se espere que sempre se faça o melhor, entendeu? Então, Cláudio, com certeza, cristão, eu acredito que o cristão, ele possa, sim, ouvir a música boa, sendo ela da igreja ou sendo ela uma música que não seja da igreja, né? A gente tem livros na Bíblia que eles são históricos, livros poéticos, nós temos livros proféticos, a gente tem uma gama, né, de estilos literários. E a música, ela também tem estilos. E a música romântica, por exemplo, a gente pode comparar a música romântica ao livro de Cantares de Salomão. Sim. Que ali é uma coisa, não adianta a gente tentar encobrir e dizer que não, gente. Ali fala realmente, poeticamente, de relacionamento e tal. E a gente pode ter música romântica? Claro que pode. Né? A gente tem os livros históricos para contar uma história, né? E eu posso ter uma música que conte uma história? Claro que eu posso ter, entendeu? Que ela ali não vai ter nem louvor, nem glorificação, nem adoração, ela só está contando uma história. A gente via muita música poética com algumas... O PG gosta muito de música poética, que é um cantor gospel. Hoje a gente tem alguns cantores que usam muito a poesia. Ninguém explica Deus, é uma música muito poética, né? E existe a música poética que vai falar de outra coisa também, que vai falar da nossa vida, do nosso cotidiano. Tem música que vai falar de superação, música que vai falar de sonhos, música que vai falar de conquistas, música que vai falar Cara, te remete a coisas boas e que te levem de alguma forma para Cristo, por que não ouvir? Tem uma música aqui, uma pergunta aqui do Renato Fidelis, e acho que a gente pode botar ali. Uma pergunta do Torrão ali também. Tem uma do Torrão? Cadê? Tem. Passou aqui, eu não vi. Volta ali a do Alex Torrão, por favor, depois a gente vai botar a do Renato Fidelis. Essa é polêmica. Nossa, também. essa é bem polêmica. Essa é polêmica e difícil de responder, inclusive. A gente não pode dar uma resposta, ao meu ver. Cristão pode tocar em uma banda não cristã. Não tem como bater martelo, né? Não tem como bater martelo. Sabe por quê? Eu vou abrir a listinha aqui para vocês do que vai me impedir de entrar no céu. Eu acho que o crente não pode fazer... O que o crente não pode fazer? Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm. O que o cristão, né? Aquele que tem fé. A gente fala crente numa linguagem, mas crente até o diabo é. Então, vamos lá. O que eu não posso fazer que vai me tirar do reino dos céus? 1 Coríntios 6:9. Ou vocês não sabem que os injustos não entrarão no reino dos céus, os imorais não entrarão no reino dos céus, os idólatras não entrarão no reino dos céus, o adúltero, efeminados, homossexuais, ladrões, avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, roubadores entrarão no reino de Deus. Isso é a Bíblia que está dizendo. Estou dizendo aqui que a gente entra num tema bem complicado do homossexualismo. Estou dizendo o que a Bíblia diz, tá? Aí é critério de cada um a sua vida e o seu proceder. Apocalipse 22:15. Ficarão de fora os cães, feiticeiros, adúlteros,
homicidas, idólatras e todo o que ama e pratica a mentira. Aí a minha Bíblia diz que não são os tatuados, que não entrarão no reino dos céus. A minha Bíblia não diz que são os que tocam música numa banda não cristã. Como assim não cristã? Talvez a banda seja uma banda que não é gospel. Exatamente. Beleza? Mas que lá tem pessoas que têm cristãs. Eu vou dar um exemplo da minha igreja, que é o Serginho Eval, o pastor Serginho Eval, toca no Roupa Nova e é um pastor da nossa denominação. A gente tem hoje o apoio do nosso pastor, presidente, isso, gente, tem gente da Assembleia, Batista, Metodista, cada um tem o seu posicionamento e a gente super respeita. A gente está colocando aqui o nosso modo de ver. A gente sempre vai em 1 Coríntios 6:9 e Apocalipse 22:15 e no que Paulo diz. Tem músico que vai achar que não deve. Se o espírito dele, né? O espírito dele com o Espírito Santo. Pô, isso não é bacana para mim. A gente tem uma pessoa que era dos Raimundos, o Rodolfo Abrantes, que para ele era de uma banda não cristã e que para ele, hoje ele diz que pode ser capaz que ele toque de novo, mas ele precisou se afastar muito tempo daquela banda. Para ele não convinha. A gente já tem o pastor Serginho Eval, que é nascido e criado do Evangelho e toca numa banda que não é de música gospel, que é o Roupa Nova. Então, fala aí sua opinião. Tem um dado que muita gente não sabe, pessoal que conhece a banda Evanescence, já ouviu falar Evanescence? Pessoal aí dos anos 2000 aí, nisso deve com certeza conhecer, eu ouvia bastante. Todos praticamente são cristãos e eles são, talvez, intitulados como uma banda de rock, né, secular, e talvez o pessoal fala, a banda do diabo, o pessoal fala muito isso. E, inclusive o rock, né, ele foi muito... Já a guitarra... A guitarra era instrumento do capeta, né? Quando a guitarra entrou na igreja, teve pastor que proibiu dos jovens entrarem na nossa igreja porque tinha Exatamente. Guitarra, bateria. Então, assim, no começo, inclusive, eu vi uma entrevista da banda, até naquele programa do Danilo Gentili, ela falando que esse é o posicionamento deles, né? Eles foram titulados, né, como uma banda gospel no começo. Muita gente não sabe disso, eu não sabia, eu fiquei surpreso. Eles foram colocados na categoria de música cristã e eles não gostaram disso. Apesar de as letras deles serem bem cristocêntricas até, às vezes se você for pegar para ver, eu não sei todas, tá, gente? Eu não vi a letra de todas, mas tem uma muito famosa que você vê e fala, cara, você pode cantar na igreja tranquilo. Creed, banda Creed também, a maioria das músicas deles são, e ele se fala, eu sou cristão, Jesus é meu salvador. Mas assim, eles não gostaram de serem colocados como banda cristã, porque para eles aquilo era o trabalho deles. E o trabalho deles refletia aquilo que eles viviam, né? E eles usavam... Sim. E eles não queriam misturar o trabalho deles com a fé deles, né? E, infelizmente, por nós rotularmos muito a música, né? A gente não consegue, muitas vezes, ter essa visão. Isso lá fora, nos Estados Unidos, é muito comum, cara. Denzel Washington é crentão, assim, o cara, você vê em entrevistas dele, ele fala de Espírito Santo, fala de Jesus, mas eu nunca vi ele fazendo o filme mais gospel, digamos assim, que eu vi foi o Livro de Eli, que ele fez. Quem não assistiu, assista, que é um filme, assim, excepcional. Mas jamais ele ficou famoso com filmes seculares, mas ele é cristão, porque lá nos Estados Unidos não tem muito dessa rotulagem de o que é cultura gospel. Lá é bem diferente. É muito diferente daqui do Brasil. Aqui a gente tem isso muito rotulado. Então, assim, isso é uma pergunta muito difícil de responder, porque se você diz sim, né? Então você está dizendo que posso tocar em qualquer banda? Eu não vou dizer para você que você pode tocar em qualquer banda do mundo. Nem tudo me convém. Exatamente. Nem tudo me convém. E eu vou falar que não? Eu não posso falar que não, porque se eu falo que música não é adoração, música é arte, e que você pode adorar a Deus de forma indireta através de uma canção, por que você não pode tocar numa música que não é gospel, digamos assim? Eu estou sendo incoerente com aquilo que eu defino de música. E eu acho que tem um texto que pode responder por nós. Né? Eu vi o Davi Sassi pregando, aquela vez que a gente foi divulgar um visual legal lá na Vila Kennedy, lembra? Lembro. Eu anotei isso, eu gravei isso no meu coração porque foi muito impactante. Eu gosto muito das ministrações do Davi Sassi. Ele leu em Hebreus 12, diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas,
livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Ele fala, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado. Então não é só o que está descrito aí, talvez, né? Sim. Que é pecado. Então, se tocar numa banda não cristã for fazer você cometer qualquer uma dessas coisas, você já tem a sua resposta. Aí já tem a resposta. Exatamente. Ótimo isso, gente. Gostei muito. Então, assim, não é só... A gente visa muito só o que é pecado. O que é pecado? Pecado é pecado. Ser rico? A Bíblia não fala que é pecado. A Bíblia fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico. Comer é pecado? Não, mas se você comer demais, irmão. Exatamente. Gente, se tornou pecado. Beber é pecado? Bebida alcoólica? Não, os bêbados é que não entraram no Exatamente. Então a gente... É o exagero. Exatamente. O problema é o exagero. Então assim, a gente tem uma dificuldade muito grande de saber utilizar e externar a nossa essência. A gente precisa rotular Então, eu acho algo. Que isso aí é muito pessoal. Muito pessoal. Muito pessoal. Muito não pessoal. tem uma resposta pronta sim ou não. É muito pessoal. Tem gente que vai conseguir dividir, vai ter gente que vai se atrapalhar. E o que você falou, algumas coisas lá vai levar a pessoa a pecar. Pode ser isso. Mas não é só tocar numa música. Tem gente que, dependendo do emprego que ela tenha ou da posição dela dentro da sociedade, ela acaba também deixando alguns preceitos que o fazem ser adorador. Exatamente. Não é só tocar numa música. Exatamente. Às vezes a pessoa começou, é um empresário, daqui a pouco ele virou um mega empresário. Era melhor tocar na banda. Era melhor, porque aí o próprio dinheiro, o dinheiro afastou ele. Então, quer dizer, o dinheiro não é pecado, mas aí a pessoa se deslumbra com uma situação e acaba, né? A gente já viu pessoas, cara, que pelo fato de se casarem, elas deixaram, assim, pessoas que se despontavam, faziam alguma coisa na igreja e um casamento fazer mal. O casamento é uma bênção de Deus. Só que a pessoa não soube lidar com a situação e acaba, né? Então, isso é bem relativo a uma pergunta realmente difícil. Tem a pergunta aí do outro menino. Pode terminar. Exatamente. A nossa dificuldade, né? E a nossa mania de rotular as coisas, se a gente for levar tudo ao pé da letra, tira todos os instrumentos de dentro da igreja. O teclado da Yamaha. O teclado da Yamaha, foi produzido pela Yamaha. Você não vai poder comer no McDonald's. Você não vai... Você vai ficar bitolado. Eu não sei quem é o dono da Yamaha, eu não sei. Vai que eles ofereceram o instrumento para algum deus pagão. Verdade. Sabe? Então, se a gente começar a rotular as coisas, a gente vai ter que começar a mudar. Eu prefiro trabalhar com a essência que habita dentro de mim do que rotular as coisas. Então, música secular, música boa que faz bem, música ruim que faz mal. A essência que habita dentro de você vai dizer o que te edifica e o que não te edifica. Tocar numa banda do mundo está fazendo você cometer qualquer um desses pecados ou está te levando para um caminho que te afasta do teu propósito, sai fora. Exatamente. Mas não só a banda, se você tiver num emprego que você tem que roubar, que você tem que fazer qualquer coisa que infrinja a lei, é pior do que tocar numa banda, sabe? Então, A gente se a gente for levar assim, que esse seria um debate muito maior, tem pastores, tem líderes religiosos que, ao ter um despontar do ministério, eles acabam perdendo a essência. Para você entender. Por isso que a Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Ou seja, Jesus disse que tem pessoas que vão chegar perto dele, mas eu curei em teu nome. Curou, hein? A Bíblia fala que curou. Eu expulsei demônios. A Bíblia não fala que tentei curar, não. Fala assim, em teu nome eu curei, eu expulsei. Jesus vai olhar e vai falar assim, apartai-vos de mim. Quer dizer, através dele milagres aconteceram. Só porque o nome de Jesus tem que ser exaltado. Ou seja, até o dom que a pessoa tem é para edificar o outro, não ele próprio. O que foi curado vai ser salvo e o que o curou não vai ser. Tem noção disso? Muito forte isso. Muito, muito. Vamos lá. Qual é o tipo de louvor que agrada a Deus? Renato Fidelis. Aí depende o louvor sempre agrada a Deus. Porque louvor é glorificação. A palavra louvor é glorificação. Então, o louvor, tudo que é feito com louvor, até o seu trabalho, se seu trabalho é feito com louvor, bem feito, agrada a Deus.
Se o teu casamento, você leva o seu casamento com louvor, né? Um casamento bem feito, você tratando... Isso é louvor. Louvor é toda forma de glorificação. Você glorifica Deus no seu trabalho, você glorifica Deus pela sua conduta de vida. Então, acredito que ele está perguntando qual o tipo de música que agrada a Deus. Pode ser isso. Eu acho que a gente já até respondeu de certa forma essa pergunta, sim. Porque eu acho que o louvor, se ele estiver falando de música, né, que eu acredito que ele esteja falando de música, o louvor que agrada a Deus é aquele que é sintetizado ou é cantado por alguém que vive uma vida de adoração. De adoração. Esse é o louvor que agrada a Deus. Né? E que faz com excelência. A gente sabe o que não agrada, né? A Bíblia fala do que não agrada. A gente falou, acho que é Isaías 11, se eu não me engano, que fala da oferta que Deus rejeita, né? Da hipocrisia. Exatamente. Porque Jesus não tinha um coração contrito, nem arrependido naquilo ali. Era protocolar. Jesus fala do sepulcro caiado, né? Esse é o que Deus não gosta. Esse é que Deus não gosta. Quais os requisitos tem aí, ó? O pastor Anderson Gomes nos mandou. Nossa, que ilustre essa pergunta. Quero ver você aqui, pastor. Já tem as perguntas preparadas. Ele tá lá na tela, vamos lá. Aí, quais os requisitos de um bom músico cristão? Anderson, a gente sabe que é você, tá bom? Pastor Anderson Gomes, vamos lá. Qual os requisitos? Isso aí, Léo vai falar com bastante propriedade. Que foi bom. Ele lidar muito com música. Olha, Deus está conduzindo essa... sim. Está conduzindo porque as perguntas estão aparecendo justamente conforme a gente tinha... Planejado aqui. Planejado, né? Deus planejou, digamos assim. É verdade, e a gente o Espírito Santo conduzindo. Amém. Então, assim, as perguntas que estão sendo feitas, eu acredito que a maioria delas a gente até já respondeu desde o começo do debate, né? Mas para poder resumir, os requisitos de um bom músico são os 2 pontos, as 2 perguntas justamente que eu fiz no começo. Que uma a gente já falou bastante, que é a adoração, que é você externar a vida e o estilo de vida de adoração que você já vive em Cristo, né? Então esse é o primordial, né? E o segundo requisito é que o músico tem que ouvir música e tem que estudar música. Técnica. E aí nessa questão... Essa é uma frase que até me irrita muito, que eu já ouvi muito. O que importa é ter unção. Não fala isso perto de mim, não. O que importa é ter unção. Não. Gente, é mentira. Por favor, é mentira. Não importa. Eu vou ler até aquele texto que a gente estava debatendo aqui. Sim. Que a pastora está falando sobre Davi, né? Quando começou a introduzir a música na questão do louvor. E tem um texto, tá lá em 1 Crônicas 15, eu vou ler só o versículo para a gente não perder muito tempo, né, que dentro do contexto diz que Ananias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos. Essa era a sua responsabilidade, pois ele tinha competência para isso. Nossa. Então a técnica conta sim. Deus gosta. Sim. Foi uma determinação. Exato. Foi o que eu falei. Quando Davi expulsou o demônio de Saul, foi Davi, né? O Espírito Santo, o Deus, o manifestar de Deus o expulsou assim que Davi tocou. Eu tenho certeza que não foi um acorde desafinado. Tenho certeza que a harpa não estava desafinada. Nem suja. Nem suja. Eu tenho certeza que Davi tocou o seu melhor acorde. Ele colocou ali tudo que ele aprendeu. Foi um som agradável. Eu não acredito que foi e o demônio saiu. Só se fosse o demônio, só se foi isso. O som ruim, vai embora. Não foi isso que aconteceu, na minha opinião. É ótimo. Eu acho que a devoção de Davi e ele executar o seu melhor potencializou a presença de Deus naquele lugar e expulsou o demônio. Assim como foi Esaú, não lembro o nome do profeta, que chamou um tangedor para poder consultar a Deus se eles iam ganhar ou não a guerra. Não, Esaú não foi. Esaú não. Me fugiu o nome aqui, depois eu vou procurar. Me fugiu o nome aqui, mas teve um profeta que pediu para chamar o tangedor, né? Para poder consultar se eles iam ganhar a guerra contra os amalequitas. Me ajuda aí o nome do... Agora sim, no ar a gente pode tudo. Procura aí, gente, por favor. E a Bíblia fala que o tangedor tocou e a presença de Deus veio. E várias batalhas também. Josué venceu. Exatamente. Ela quer saber qual é a pergunta para ela procurar ali. É o profeta que chamou o tangedor. Que chamou o tangedor.
Então, assim, eu tenho certeza que eles não tocaram de qualquer jeito. Eles deram o melhor. Então, eu sempre faço essa comparação até mesmo com a pregação. Você não sobe para pregar sem ler a Bíblia. Exatamente. Como é que você vai pregar sem ler a Bíblia? Não tem como. E aí, vamos lá, porque a gente até falou sobre isso um pouquinho. Gente, vai falando o tempo aí pra gente, tá? Pode deixar. Porque daqui a pouco não, o próprio YouTube corta, que a gente tem um tempo de live. O que acontece vamos lá, com relação à técnica e à unção, né? Tem que ser uma combinação. Então, tem que ser uma combinação, exato, né? Respondendo aí o pastor antes, tem que ter uma combinação. Foi Eliseu, o profeta Eliseu, eu falei Esaú. Quase. Começa com E. Eliseu. Vale de Baca, né? As pessoas fazem o salmo, não sabem o que era o Vale de Baca. Se você não souber, você não vai entender o que o salmista está querendo falar, né? Que quando ele passa pelo Vale de Baca, você não sabe que era ali, era um vale difícil, que tinha que se passar para chegar, que se sentia sede e tal. Então, se eu não sei, eu vou pregar, mas eu vou pregar sem o conhecimento do que é o Vale de Baca. Então, eu vou falar que Deus vai ajudar, mas eu não vou saber interpretar. Ele está fazendo uma figuração, né? De um local específico que é difícil, e ele fala que a nossa vida, né, quando a gente vence o vale, lá, né, a gente vai alcançar Sião. Então tem que entender sobre o vale, tem que entender o que simboliza Sião, a palavra Sião, para eu poder desenvolver uma pregação. Eu vou pregar sem esse conhecimento, vou pregar, mas eu vou ficar numa superficialidade, e aí eu não consigo levar as pessoas a um nível de profundidade maior com Deus. Se eu tenho a unção do Espírito Santo e outras pessoas têm. Mas se eu não estudar aquilo ali, e aí eu vou em fontes também que estão fora da Bíblia. Sim, com certeza. Como pregadora, eu vou em livros que estão fora da Bíblia. Eu, como pregadora, eu tenho que conhecer os livros apócrifos, que eles nem estão no cânon. Sim. Ou canon, algumas pessoas falam canon, certo é cânon. Não estão no cânon sagrado, mas eles levam a gente a conhecimentos históricos. Eles não são inspirados biblicamente, mas historicamente eles têm uma importância. De eu saber que o nome do ladrão da cruz, um é Gestes e o outro é Dimas, que não vem nos evangelhos que estão no cânon, mas que historicamente está corretíssimo. Era realmente esse, é um fato histórico comprovado. Então, ali eu vou pegando a técnica, que é o conhecimento fora também, para eu poder, quando pregar, eu ter a essência de uma pregação toda. E eu vou na parte histórica, cultural, né? Por que tinha aquela festa, por que acontecia aquilo tudo. Até a história de Ana, eu preciso saber que ela ia sempre ali, né? Que era uma festa e que se sacrificava pela família, ele dá a parte maior do sacrifício para ela. Tem todo um contexto ali. Se eu não estudar ali fora como era aquela festa, o que acontecia, eu não sei, né? Não sei, não vou me aprofundar e não vou levar as pessoas, né, a um conhecimento e entender toda a revelação que eu posso ter dentro daquela palavra. Assim é o músico também. Exatamente. Né? Eu responderia de forma resumida essa pergunta que seriam 3 requisitos, né? Eu falaria 2, mas eu acho que eu vou ter que dividir em 3. Olha você aí. Técnica e unção? Ô, glória! Eu acho que o músico ele precisa prosseguir em conhecer a Cristo. Consequentemente, ele precisa tornar isso público, né? Ele precisa evidenciar a Cristo, né? Porque a gente sabe que o músico tem fama de que não lê a Bíblia. Pois é. E que só toca, né? Exatamente. Então, primeiro requisito, conhecer a Cristo. Segundo, torná-lo público. Você tocando lá, visual legal. Esse aí me parece ser o primeiro, né? Acho que foi o primeiro. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Então, vai aparecer aí com um público maior ainda. É. Esse aí tinha cerca de 4 mil.
Isso aí, beleza. Gente, pra caramba. Foi muito bom. Então, assim, conhecer a Cristo, torná-lo público e o terceiro, dominar o seu instrumento. Exatamente. Se o seu instrumento é a voz, você tem que dominar a sua voz. Ele perguntou o que precisa para ser um bom músico, né? Ele não perguntou para ser músico, só você aprender 3 acordezinhos e esperar a vaga. Agora, para ser um bom músico, né? Conhecer a Cristo e torná-lo público não só de falar, mas viver de fato o que a gente sabe que Jesus nos ensinou e cumprir com ele. E dominar o seu instrumento. Não tem como você ser um bom músico se você não domina o seu instrumento. Tem mais fotos aí, equipe? Tá, bota aí. Ali, Rapaz, visual legal. tá igual o Salomão do reggae nessa foto aí, ó. Olha lá nosso amigo Adriano lá atrás. Benção. Isso aí é um momento de unção ali, de sentir a presença, do que a gente estava falando aqui no início, né? Da entrega do músico. Com certeza. Né? O corpo, ele reflete aquilo que a gente está sentindo. Eu falo muito que o músico, a gente estava falando isso aqui, tem a ver com a pergunta do pastor Anderson também. A gente vê muito músico paradão, né? Um músico que não expressa nada. Não expressa, né? E aí, isso acaba refletindo na forma dele tocar também. E da igreja também, da reciprocidade da igreja, né? Porque assim, para entender, tem gente que fala assim, mas eu sou assim e tal, e beleza, mas a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então, o que está acontecendo aqui dentro, eu acredito que ele tem que ser externado. É uma crença minha, tá, gente? Que tem que ser externado. Por exemplo, é difícil você sentir a unção de Deus e o poder de Deus, as outras pessoas que têm mais dificuldade. Se um pregador, ele prega o tempo todo com a voz nessa mesma tonalidade, Deus é maravilhoso e ele vai mudar a sua vida, e se você crer, isso aí para quem está ouvindo, né? Então, isso a gente estuda até no seminário Teologia Pastoral, que a impostação de voz é importante, que o seu gesticular diante de um público é importante, porque ali na palavra, né, na essência, você capta, né, a atenção das pessoas. E os recursos foram utilizados até por Jesus. Sim. Jesus era super didático. Ele era a palavra, a verdade, mas ele usou parábola. Ou seja, teve estratégia. Teve estratégia, pega isso aí, quem é músico, quem é da área, quem é pregador, teve a estratégia para prender a atenção. A parábola era uma estratégia. A parábola, para quem não sabe, são histórias que nunca aconteceram. São fatos que não são... Olha, Jesus. Ali, bastante adoração, não tanta técnica, irmãos, mas eu tô dedicando, tá? O violão tá aqui, ó, para estudar, gente. Tô melhorando. Louvado seja Deus, worship. Amo, é de Deus essa parada. Então, quer dizer, se o próprio Jesus, ele traz estratégia, o lúdico, né? Que a parábola é uma coisa lúdica, não existiu, o filho pródigo não existiu e tal, né? Tem até uma coisa bem bacana da parábola do filho pródigo, que eu vou falar sobre música secular, mais ou menos, música boa. Então, se Jesus tem estratégia, né, e ele para prender a atenção, e ele usa artifício para que todos fixem nele, você como pregador tem que ter estratégia. A voz é uma estratégia. O conhecimento, além da unção, o conhecimento histórico também, além do conhecimento bíblico, é uma estratégia. E o músico, quando ele sabe, tem a boa técnica, né? O estilo de vida que leva à adoração, que é a vivência, a conduta, né? E tem também essa comunicação corporal com quem está ali para adorar, ele ensina a adoração. Então, um bom músico, ao meu ver, é aquele também que eles tem a unção, tem a técnica, mas ele também transmite isso para quem está na igreja, para quem está ali. Né? Porque dificilmente a igreja vai ser levada, nós somos os canais, né, de Deus. Né? Deus, o Espírito Santo, ele precisa de pessoas. Nós somos o templo, né, do Espírito Santo. Então, se a gente
prega com unção é porque somos templo que damos essa condição ao Espírito Santo. E o músico também é esse templo, né, que o Espírito Santo vai usar na técnica e também no vamos dizer, liberar dele para o Espírito Santo fazer isso. A gente vê muito músico ainda muito preso, né, dentro... Assim, sim, com certeza. Assim, dentro desse assunto que a gente está falando, eu não sei se essa é a palavra, mas eu acho que a música entra muito nessa questão da dualidade que a gente falou aqui, que a gente usou o exemplo da salvação. Um exemplo assim, bobo, mas que entra nessa conotação. As vestimentas. Sim. Não é porque eu me visto bem, arrumadinho, que eu tenho um caráter de um cristão. Mas se eu tenho um caráter de um cristão, eu vou me vestir de forma com ordem e decência. É uma consequência, né? Então, se a pessoa tem uma vida com Cristo, se ela busca em aprender com Cristo e absorver do seu caráter, naturalmente vai vir as consequências de apresentar o melhor naquilo que você faz, né? Então, se você tem um caráter com Cristo, você vai se vestir melhor. Se você tem uma vida com Cristo, você vai se entregar melhor. Tanto no ministério de louvor, você vai se vestir melhor, você vai ser o melhor no seu trabalho. Isso aí. Você vai oferecer o seu melhor em todas as áreas da sua vida, Isso porque é uma consequência. Mas o inverso já não funciona 100%, porque se eu sou um músico extremamente aperfeiçoado e com a técnica lá em cima, e sei todos os acordes, e sei fazer todas as frases, mas eu não tenho uma vida com Cristo, eu não tenho uma vivência de prosseguir em conhecê-lo e de colocar em prática aquilo que ele me ensinou, a minha técnica não vai servir de nada. Ela vai ser simplesmente para engrandecer o meu nome. Né? Então tem até uma... Aí você só está fazendo música e não Exatamente. adoração. Não está adorando de maneira nenhuma. Então assim, tem até uma ministração do Davi Sassi, cara, e eu gravei ela no meu telefone e sempre que eu posso eu boto para ouvir, que tem tudo a ver com isso. Ele fala o seguinte: nós queremos absorver as características espetaculares de Jesus, como curar, como manifestar os dons, como orar pelos enfermos. E isso é bíblico. Ele falou que nós faríamos coisas em nome dele. Sinais seguiriam aqui. Exatamente, e obras até maiores. Jesus falou que nós faríamos obras até maiores. Mas ele fala: em meu nome vocês farão coisas semelhantes, né? Só que tem uma outra coisa que Jesus fala no Sermão do Monte, que não é fazer algo em nome dele, é aprender dele. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A Davi Sassi fala nessa ministração: não há unção que permaneça sobre alguém se essa pessoa não tiver no seu caráter também essas características de Cristo. Isso é tremendo. Entendeu? Por quê? Porque quando você manifesta o lado divino de Cristo, o teu nome aparece junto com dele. É verdade. Agora, quando você manifesta as características do caráter de Jesus, é só o nome dele que é glorificado. Você não ganha nada com isso. O que a gente ganha? Sendo humilde, manso, humilde de coração. Pelo contrário, vai ganhar mais, talvez, né? E a Bíblia fala, bateu de um lado, vira o outro. Exatamente. Né? Então, acho que tem tudo a ver com essa questão. Uma questão agora que me veio à cabeça sobre a música secular, ou a música que não é da igreja, né? Que é dita secular, é a parábola do filho pródigo e a dança também. A parábola, porque se questionou muito da dança na adoração, né? E Davi fala: todo o meu corpo louve ao Senhor. A dança era algo comum na cultura judaica, sempre houve a dança, desde lá do Velho Testamento. Quando a dança entrou na igreja, algumas pessoas criticaram, falaram: que isso? A mesma coisa da guitarra, da bateria, da percussão, a percussão, então, meu Deus. E aí a dança, quando entrou na igreja, né, algumas pessoas criticaram muito, que algumas pessoas saíam da igreja porque não aceitavam, era muito modernismo, né, e na verdade era um resgate. E aí, a parábola do filho pródigo, eu acho tremendo que Jesus fala, né, uma parábola, ele criou a história para falar daquele que se arrepende e volta. Mas, num ponto da parábola, tem algo tremendo que fala assim: quando o filho mais velho se aproxima da casa, ele ouve o som das músicas, no plural, e das danças. E eu pergunto: era um culto? Não era um culto, era uma festa. Porque o pai, ele dá uma festa porque o filho voltou.
E na festa, não era um culto. Ele fala, houve uma festa, houve-se o barulho, né? Havia a festa e o barulho da música e das danças. Então, hoje também há uma crítica muito grande com relação à festa gospel, que a gente já participou, o entretenimento para o jovem, que é uma música que ela não é congregacional, que não é uma música que é para dentro da igreja. Ou tem gente que aceita aquela dança que é muito feita na igreja, que é a de adoração, que hoje já está mais aceitável, que antigamente foi muito criticado, mas hoje quando se bota um street, um outro tipo de dança que não seja aquele congregacional, ou a música que não seja totalmente congregacional, que seja uma música para o jovem dançar, o jovem evangélico. Há uma crítica, agora tem baile gospel, agora tem, né? Agora não, sempre teve, né? As festas de já era celebrado a colheita, tinha música e tinha dança. Jesus, o primeiro milagre foi uma festa de casamento. Casamento, né? E ele fala dessa parábola que o pai faz uma festa, ele não diz um culto. E havia música e havia danças, né? Então as pessoas estavam celebrando uma situação ali e ele fala isso naturalmente comparado. Claro que no mundo espiritual, quando um filho volta para casa, a igreja faz festa, a igreja louva, a igreja adora. Mas se ele faz uma comparação a uma festa, vamos dizer, secular, não há problema em ter uma música e ter dança quando não é um momento também de cultuar, apenas de se alegrar. Aí nós entramos mais uma vez na questão da dualidade, né? Se essa festa, essa música e essa dança vem acompanhada de uma vida de relacionamento com Cristo, amém. Tranquilo, amém. Está adorando de forma indireta. Agora, se ela vem de uma vida que não tem relacionamento com Cristo, aí mora o perigo, né? Então, a gente vê, como eu falei, Jesus, primeiro milagre, transformou água em vinho numa festa de casamento. A festa de casamento. O que é uma festa de casamento? Você está celebrando a união de duas pessoas. Exatamente. Está adorando a Deus de forma indireta ali. Eu e minha esposa cantamos até na entrada, cantamos A Casa é Sua, né? Cantamos um louvor vertical. Mas o restante da cerimônia foram as pessoas comendo, bebendo, ouvindo músicas. A gente botou músicas seculares para tocar músicas na festa, boas. Inclusive, né? Que o pessoal fama de ser mais músicas boas. E era uma adoração, porque estava cercado de pessoas que estavam felizes pelo nosso momento, estavam celebrando um casamento que é uma ordenança bíblica. Então a gente estava adorando a Deus de uma forma indireta, né? Então, assim, por mais que a festa que você falou do filho pródigo não diga que foi um culto e que teve dança e música, era a consequência de uma adoração, porque o pai estava feliz porque um filho se arrependeu e voltou. Entendeu? Tremendo. Então tremendo. A gente... Né? Olha, gente, nosso primeiro podcast. Salvos Podcast. E eu vou fazer minhas considerações finais aqui, mas eu quero dizer assim, que a gente pode resumir que adorador é aquele que é salvo. Amém. Né, não? É aquele que é salvo. Uma vez você falou algo especial que ficou marcado numa ministração de louvor. Você falou assim, eu não venho à igreja para ser salvo. Tu lembra disso? Lembro. Como é que é? Fala, repete aí pro pessoal. Olha aí, Salvos Podcast. Nós não vamos para a igreja para ser salvos. Por sermos salvos, vamos à igreja. Então, nós não vamos adorar para ser salvo. Nós vamos adorar porque nós somos salvos. Então, acho que isso aí me marcou muito, porque eu falei assim, caramba, isso é muito profundo. Então, nós somos adoradores porque somos salvos. Não vamos ser adoradores para ser salvo, porque é uma consequência, né? E assim, é até bom frisar isso, porque quando a gente fala que nós somos salvos, algumas pessoas podem interpretar da forma, estão dizendo que eles são salvos, são perfeitos, né? E na verdade não é isso que a gente está querendo dizer. Eu estava assistindo uma pregação hoje que o pastor falou de Davi. Quando Davi manifestava o reconhecimento que ele errou, ali já iniciava a sua santidade. Então, quando nós reconhecemos que nós somos indignos e dependemos de Cristo todo dia,
para sermos quem ele... Reconhecemos Exatamente. a remissão que ele fez na cruz dos nossos pecados. Exatamente. Então, não quer dizer que somos salvos, que somos perfeitos, né? Com certeza. Mas somos salvos porque reconhecemos a nossa pequenez e a grandeza dele. E a partir do momento que nós reconhecemos essa nossa dependência, aí começa a nossa santidade, né? Então, por reconhecermos a nossa santidade, nessas condições é aí que nos tornamos adoradores. Que beleza, que maravilha. Gente, ó, foi maravilhoso. Amém. Deixa eu apertar a mão aqui do meu amigo Léo Pereira. Meu maestro preferido, meu malvado favorito, gente. Porque eu digo que ele cobra, olha a galera aí, quem tá aí sabe. Mas eu quero dizer que é incrível ter pessoas como você, assim, à frente de ministérios de louvor, e a gente vê, assim, que existiu um tempo da igreja, né, que as pessoas falam muito da época do corinho, da harpa, que aquela época que era boa. Aí depois veio uma geração, Ráguios, Rebanhão, que era o grupo que aí os músicos ficaram muito marginalizados, vou dizer assim, marginalizados, porque eram vistos como as pessoas que não tinham nenhum conhecimento, nenhum aprofundamento, era a galera que tocava e não queria nada com nada. Hoje a gente já está na geração que entende mais essa questão de que eu preciso conhecer. As letras são profundamente baseadas num aprofundamento bíblico, que é incrível, né? A gente até falou aqui sobre uma música, Tudo a Ver com Ele, que eu nem conhecia como essa música foi feita, e você vê, né, que é uma questão de relacionamento com Deus mesmo, que as músicas são. E eu acredito muito que, claro que sempre há o que melhorar, como a Leonardo fala, pode melhorar sempre, mas que a gente já avançou muito nessa questão de pessoas que adoram ao Senhor através da música, com essa ferramenta, que a música é mais uma ferramenta de a gente externar a adoração a Deus. Amém. Então, ó, inscreva-se no nosso canal, Silvana Fernandes. Léo também tem um canal, gente. Fala aí seu canal. Eu tenho, mas eu... Vamos ativar isso aí, né? Vamos ativar. Eu nem lembro o que tá escrito, acho que é L Pereira 037, alguma coisa assim. Inscreva no nosso canal e eu quero convidar... Tem vídeo de cachorro lá, tem... Tem vídeo de tudo, mas segue, porque tem ele tocando, é mó barato. Tem muita coisa bacana. E eu quero convidar o pessoal que está seguindo aí o nosso canal a estarem na Conferência Céu Aberto, onde o Leonardo vai estar lá tocando, ministrando também, Amém. Dia 26 de novembro, no Centro de Convenções Quadrangular, em Duque de Caxias. A gente vai ter o Léo lá ministrando com o pessoal, a galera do louvor. Vai ter também... Ah lá, ó. Magrinho, ó. Ô, Jesus. Você foi antes de casar, ó. Deixa eu ver. Aquele lá... Não, volta lá. A Gabriela aqui, ó. Vamos ter Gabriela Rocha. Lá atrás, gente, na bateria, é o pastor Anderson Gomes, que estava aí com a gente. Alex Torrão aqui, ó, também, que estava com a gente. Né? Temos alguns amigos ali, Daniel, Duda. Que é da fotografia. Rodrigo ali, não? Rodrigo? Rodrigo ali de costas. Rodrigo Batera, né? Fazendo selfie. Então a gente vai ter, bota aí eu com a Gabi. Acho que é o Eric ali, a mãozinha, só a mãozinha. Minha amiga maravilhosa, eu estou muito loira nessa foto, Jesus. Loiríssima. Esse foi o primeiro evento com a Gabi. A gente vai ter a Conferência Céu Aberto, onde a gente vai ter lá o Leonardo, com a galera toda, né, do ministério, só top. Tiago Lima, cantor gospel também, vai estar lá com a gente. Tiagão é parceiro. Isso, a gente vai ter vai ser uma conferência que vai falar sobre adoração. A conferência é Céu Aberto, tá? A gente não está podendo fazer no show, a gente está fazendo uma conferência com toda a questão da pandemia, os protocolos. É um local que cabe muitas pessoas, mas a gente vai... Se você ainda não comprou aí, gente, corre, alô, ingressos nas lojas Soul Site. Estão vendendo já pela internet. Então, você que ainda não fez a sua inscrição, faça da Conferência Céu Aberto, que é uma conferência que vai falar sobre romper o céu em adoração, tá bom? E a gente vai ter lá ministrando com a gente, a Gabriela já está na agenda oficial dela. Se você olhar lá, vai estar lá Conferência Céu Aberto. Eu vou estar apresentando essa conferência, o Léo vai estar tocando, fazendo a abertura, né, do evento. E depois a gente vai ter a Gabriela com a banda. O pastor Natan vai estar lá também.
ministrando a palavra de Deus, um jovem também, que também é da área de adoração, pregador da palavra de Deus. Vai ser incrível, esteja com a gente. Quero agradecer, Léo, quero agradecer, né, a esposa do Léo, a Pamela, né, o melhor soprano do mundo, mas ele vai falar, tem que melhorar. É engraçado, às vezes a gente escuta as lives lá em casa, aí ela fica do meu lado, aí dá uma desafinada dela e eu... Mariana Lima aqui com a gente, né, assistente de mídia lá da Quadrangular Park. Luciano Fernandes aqui conosco também, é o coordenador aqui do canal Conversando com Deus. Gente, muito obrigado, esteja conosco. Galera, muito obrigado. Até a próxima. Vá lá no dia 26 de novembro, você aí, o evento ele não é de uma igreja denominacional, não é, ele é interdenominacional. A gente vai ter pessoas de várias denominações junto conosco. A Gabi é da Lagoinha, né? E vai estar conosco. Então, vai ser incrível. Compartilhe essa live, né? Com o pessoal da sua igreja, pessoal aí que é da área de música, né? Que toca, canta, compartilhe essa live, tá bom? Divulgue. O próximo podcast... aqui, gente, olha, o nosso evento. Aqui tá o Gabriel Arcanjo, um cantor também, tá o Natan, tá a Gabi, 26 de novembro no Centro de Convenções Quadrangular, na Estrada da Mata. Não é um evento da Quadrangular, é um evento interdenominacional, tá bom? A gente aguarda vocês lá, estaremos fazendo a abertura do evento. Compartilhe essa live, divulgue aí. Até o próximo podcast, nós vamos falar sobre perdão. Beijos abençoados, fiquem com Deus. Tchau, tchau, galera. Tchau, galera.